gente, eu sou a Patrícia Joe e estou aqui para iniciar uma série de videocasts do Sebrae Minas. Alô, você que é microempreendedor, você que tem um negócio de pequeno porte, empresário, uma padaria, uma lanchonete, esse videocast é para você. Para falar sobre inovação, eu converso com ela, a gerente de inovação do Sebrae Minas, Lina Volpini. Oi, Lina, tudo bem? Tudo bem, Patrícia, e você? Que alegria, eu tô ótima. Que alegria ter você aqui, né, para falar de um assunto tão importante para os nossos empreendedores, né? Com certeza. Pois então, Lina, vamos começar. O que é inovação? O que significa essa famosa inovação dentro das empresas? Essa é uma ótima pergunta para a gente começar, Patrícia. Existe muita dúvida hoje, principalmente no ambiente dos pequenos negócios, do que é inovação. E a inovação, na verdade, ela é qualquer pequena melhoria que o empresário faça no seu negócio que gera valor. Então, do que a gente está falando? A gente está falando de qualquer melhoria no seu processo produtivo, que aumenta a rentabilidade. A gente está falando de melhorias, por exemplo, nos seus canais de comunicação com seus clientes, que facilita o entendimento das necessidades do cliente. A gente está falando do desenvolvimento de produtos, ou seja, todas essas são inovações, geram valor para o negócio, aumentam a rentabilidade, aumentam as vendas, o faturamento, o posicionamento da empresa no mercado. Então, tudo isso hoje é considerado inovação no pequeno negócio. Lina, as pessoas têm muito em mente que inovação está associada à tecnologia. Para inovar, a pessoa tem que ter aí um capital para poder investir em tecnologia ou não precisa? Inovar pode ser em outras ações. Isso é um outro grande mito, Patrícia, porque na verdade a inovação para o pequeno, quem é pequeno sabe, né, não tem nem capital muitas vezes para inovar. Tem uma boa ideia e precisa muitas vezes de ajuda para inovar. Mas a inovação, quando surgiu o conceito, ela estava totalmente associada à tecnologia, a grandes tecnologias, a grandes rupturas, ou tecnologias disruptivas, que a gente chama, que são aquelas que mudam o mercado, a forma de consumo, né, que mudam radicalmente, muitas vezes, a forma como uma indústria se comporta. Esse conceito, ele continua válido e super importante. As grandes tecnologias, as disrupções tecnológicas, elas continuam sendo super necessárias para a gente causar grandes impactos, principalmente quando a gente fala de áreas críticas hoje, como saúde, né, como mobilidade, mas isso continua existindo, mas para o pequeno negócio nós avançamos no conceito de inovação, né? A gente também considera hoje, então, a inovação além da tecnologia, essas melhorias incrementais que a empresa pode fazer e melhorar o desempenho do seu negócio. Com a pandemia e a quarentena, o pequeno empreendedor, o microempreendedor, ele teve que se virar, não é mesmo? E aí, como que foi essa inovação a partir da pandemia? Pois é, mudou muito, né? Na verdade, a pandemia ela acelerou os processos de inovação para os pequenos negócios, porque de repente, de uma hora para outra, assim como nós consumidores tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, o empresário teve que se adaptar a um novo modelo de consumo, né, vigente, a uma nova realidade. Negócios fecharam as portas, indústrias reduziram os seus pedidos. Então, o pequeno negócio ele teve que passar por um processo quase que forçado, né, de digitalização mais acelerada. Essa foi a principal mudança, né? E com isto, o empresário, o pequeno empresário, passou a observar um pouco mais o que estava acontecendo no mercado, né, os movimentos de consumo. Então, essa digitalização seja na forma como eles se comunicavam com os clientes por meios digitais e também a venda por canais digitais, foi a principal inovação que aconteceu durante esse período da pandemia. E também essa mudança de percepção, de contato com o mercado, de que o mercado ele cada vez muda mais rápido, nós consumidores queremos o produto cada vez mais rapidamente entregue nas nossas casas, a gente quer uma experiência com esse produto, a gente quer se relacionar com a marca, então isso tudo mudou a forma como as marcas se relacionam com os clientes, né? Eu brinco muito que antigamente, há um tempo atrás, né, quem viveu, viu, né? Nem todos, a gente tem muita gente da geração Z que não viu esse processo, mas a gente que viu, né, os processos anteriores, a gente consumia muito o que as indústrias diziam que era para a gente consumir, como elas colocavam o produto na praça. Aceitava, sim, né? Aceitava, sim. Aceitava o que vinha. Hoje não. Hoje é a gente quem diz.
onde a gente quer comprar, e são muitos canais disponíveis, né? Como a gente quer comprar e até quanto a gente vai pagar, porque muito rapidamente o consumidor ele faz ali a comparação de preços, Nós, de prazo de consumidores, entrega. estamos exigentes. Você concorda Muito. com isso? Cada vez mais exigentes e cada vez mais queremos tempestividade na entrega, ou seja, entregas rápidas. A gente tem um caso recente que eu fiquei sabendo na Alemanha de uma empresa que hoje ela entrega em 7 minutos em 7 qualquer minutos. parte do país. Então nós estamos falando também de uma logística por trás de todo esse processo de entrega. Então tudo isso, todo esse contexto, essa cadeia de valor do pequeno negócio tem que ser considerada na hora da inovação. Um mercado cada vez mais competitivo, né? E com um consumidor muito exigente. Isso faz com que o empreendedor, o microempreendedor, ele precise de se inovar cada vez mais. E o Sebrae tem ferramentas para isso. Eu queria que você explicasse aqui para o nosso seguidor, para o nosso internauta, a questão do Sebrae Tech, que você tem aí um programa muito bacana. Que programa que é esse? Isso, bacana demais. O Sebrae Tech, eu brinco que é o programa mais democrático, né, de acesso à inovação que a gente tem. O Sebrae Tech é uma consultoria de inovação. Então, na verdade, é um consultor que vai até a empresa de forma individual, atende com soluções que nós temos padrão, mas de forma customizada para aquele caso específico, para aquela empresa específica, e é atendido por uma rede de consultores credenciados do Sebrae, que a gente chama de nossos consultores parceiros. É uma E são consultoria personalizada, é isso? personalizada e especializada. Vou te dar um exemplo, por exemplo, Patrícia, se você tem necessidade você tem uma pequena indústria de confecção, né? E você quer rever ali o seu processo produtivo. Existe hoje, né, um método que chama-se Lean Manufacturing, que é para você organizar a planta produtiva, por exemplo, para que você seja mais eficiente naquele processo. Então, um consultor especialista nesse método vai visitar a sua empresa, mas ao visitar a sua empresa, ele vai adaptar para a realidade que você tem, para o tamanho que você, para o espaço físico que você tem, para o tipo de equipamento que você tem. E aí, como resultado, você aumenta, melhora a performance produtiva, melhora a produtividade, aumenta a rentabilidade do O negócio. faturamento O cresce. faturamento. Então, nós estamos falando de conectar uma necessidade do cliente, uma necessidade da empresa, com um especialista de forma individualizada e customizada. Aquele pequeno negócio, onde o dono, os comerciantes, né, às vezes assim, vende o almoço para comprar a janta. Hoje, com o Sebrae dando a mão para esse pequeno negócio, não precisa disso mais. A pessoa consegue administrar bem aí o seu negócio, o seu empreendimento. Essa é a parte boa da história, é que a gente dá um subsídio, a gente oferece um subsídio de até 70% do valor dessa consultoria. Isso não quer dizer desconto não, viu, pessoal? Isso quer dizer que a gente paga 70% do valor da consultoria. Ou seja, se a gente estiver falando de uma intervenção de R$ 10.000 a ser paga para o especialista, o empresário vai pagar R$ 3.000 e ainda de forma facilitada. O Sebrae paga os outros R$ 7.000, por exemplo. Mas nós estamos falando de soluções que começam por R$ 1.000, R$ 600, Então, por todo exemplo. mundo pode. Todo mundo pode acessar. A padaria, mercearia, pessoa que tem um salão, né? O pequeno empreendedor ali, às vezes uma manicure que quer fazer o seu negócio crescer, quer vender alguma coisa. Todo esse mercado todo pode? Todo mundo pode. Inclusive, a gente tem soluções para todos os setores, né? Por exemplo, a gente não falou aqui, mas a gente atende muito ao agronegócio, que é uma atividade super importante no estado. Muito importante. Então, por exemplo, uma das fichas mais utilizadas pelo segmento do café é a ficha de caracterização de café. Então, toda a caracterização dos tipos de café, como é, por exemplo, o café do Cerrado ali, que é importante para a região, para aqueles produtores terem essa caracterização, é feita através de fichas do Sebrae Tech, boas práticas agrícolas, fertilização in vitro, né? Assim como temos muitas para a indústria, como eu já mencionei, de melhoria produtiva, né? De controle de gestão, de melhoria de processos, a gente também tem muitos para o comércio varejista. Por exemplo, você falou do salão de beleza, a gente tem as lojas, né? Os pequenos comércios, a gente tem, por exemplo, o marketing visual, muito utilizado, melhorar uma vitrine, melhorar a disposição dos seus móveis, do layout É o da sua capital loja. visual, né, Lina? É o capital visual. Então nós estamos falando de uma gama de opções para
todo tipo de negócio. E nós temos também o Sebrae atua bastante em todos os municípios mineiros. Nós temos aí os agentes locais, né? Que é um outro programa, não é isso? Que Isso. programa que é esse, Lina? Esse chama-se Agentes Locais de Inovação. É um sucesso, porque eu brinco que é um produto no qual o agente pula na piscina com o empresário, né? O pequeno, e quem é pequeno sabe, ele precisa de ajuda, ele precisa de apoio, E de a água tá suporte. gelada dessa piscina. Pro Oxe, pequeno, às vezes a muito. gente pula. A água tá gelada. É isso. Então, assim, na verdade, é ter aquele companheiro dentro da piscina com você. No mínimo, você não vai estar sozinho, Não vai né? estar sozinho. É alguém te estimulando ali, te ajudando a dar melhores, né? Te dar melhores condições de você, de fato, conseguir nadar e atravessar essa piscina de água fria. Então, o Agente Local de Inovação é um programa. Hoje nós temos 100 agentes só de inovação, produtividade e transformação no estado de Minas. Eles são agentes bolsistas que são treinados em uma metodologia de inovação. Então eles entram na empresa, ficam em média 4 meses acompanhando um grupo de empresas de forma individual e ali eles vão ajudando a empresa a identificar a sua necessidade, a sua prioridade de inovação e ajudam o empresário a implementar essa inovação e muitas vezes a contratar serviços complementares. E o bacana do Ali é que no final, além do empresário ter implementado uma melhoria e uma inovação, ele mudou o mindset, a mentalidade. Hoje usa-se muito a palavra mindset, né? Tá Mentalidade, muito na moda, né? É a mentalidade, porque a inovação, ela passa pela decisão do empreendedor. É simples assim. Se não houver uma decisão, não há um processo de melhoria ou de mudança. A melhoria é uma mudança no negócio. Então, o empresário, ao final, ainda tem ali a chance de ver a inovação, de viver a inovação na prática. E com isso, ele muda a forma como ele olha para a inovação. Ele fala: poxa, é possível, eu consigo, eu posso. Né? Então, isso muda a forma como ele gerencia o seu próprio negócio. É espetacular. O ano passado, só para você ter noção, Patrícia, nós atendemos mais de 8 mil empresas no estado com a solução Ali. Só com essas duas soluções. Nos diversos 853 municípios. Nos diversos. E Sebrae Tech nós também atendemos mais de 6.500 empresas. E aí nós estamos falando de forma individualizada. Isso, claro, fora todas as outras ferramentas que a gente tem de atendimento, né, de um público maior, informando, né, dando acesso a conhecimento, mas a intervenção especializada, customizada, é a que faz mais diferença e que ajuda o empresário a transformar o seu negócio. O microempreendedor que está lá no norte de Minas, está nos ouvindo, nos assistindo, ele fala: poxa vida, preciso inovar o meu negócio. Como que ele faz para ter acesso ao Sebrae? Ele está assistindo aqui o videocast, como é que ele faz assim? Gente, essa Lina sabe muito, preciso dessa mulher aqui no meu negócio. Como é que ele faz? A gente tem alguns canais. Primeiro é que nós temos hoje escritórios, né, pontos de atendimento do Sebrae em 55 municípios mineiros. A forma mais rápida é ele ir até um desses pontos de atendimento. Se ele não tiver, ele pode acessar o nosso site de inovação, que é Inovacão Sebrae Minas, .com.br, ou ligar nos nossos 0800, que é 0800 570 0800. Ou seja, através de um desses canais, ele consegue entender e acessar tanto o Sebrae Tech quanto agentes locais de inovação. A gente tem outros canais, mas eu acho que se ele começar por um desses é o ideal. Principalmente, né, o atendimento personalizado, individual, se ele for até um dos nossos postos de atendimento. Lembrando que nós também temos mais de 300 pontos de atendimento através das salas mineiras do empreendedor, que é uma parceria nossa com as prefeituras, e a gente também tem ali um ponto de atendimento. Ou seja, encontrar o Sebrae não é difícil. Na dúvida, digita Sebrae Minas que você vai encontrar. Vai no Google, digita Sebrae Minas. Não tem motivo para você ficar aí chorando pelo seu negócio, porque é muito interessante. Quem é empreendedor, quem é microempreendedor, nasce com o negócio na veia e acha assim: ah, não, gente, eu posso ir por, como se diz, família. Mas não é assim. Existem técnicas e o Sebrae está aqui para pegar na sua mão e te ajudar a multiplicar o seu faturamento, né? Agora eu quero passar um dado aqui para o nosso internauta. Você sabia? Eu quero saber se é verdade isso. Os pequenos negócios correspondem aí a 70% dos empregos formais? É isso mesmo, a 70%, um pouco mais de 70% dos empregos formais. É uma cadeia produtiva. É uma cadeia produtiva. Então, quando a gente fala
da nossa cadeia produtiva no Estado, e não só no Estado, mas no Brasil, né? A gente está falando de grandes empresas âncoras, mas que tem ali na sua cadeia de valor, como fornecedores, um volume enorme de pequenos negócios. E a gente está falando de cidades, a gente não pode esquecer que nós somos um país, né, com um volume de cidades muito grande, só que em Minas nós somos 853 municípios, a gente não pode esquecer que em pequenas cidades, onde a gente não tem muitas vezes uma indústria presente, mas ali você tem um pequeno comércio, você tem um pequeno varejo, você tem empresas de serviços, né, enfim, e no mínimo você também tem o poder público fazendo compras governamentais. Então essas empresas que estão ali, que fazem aquela economia girar, precisam estar todos os dias se reinventando, né? Todos os dias buscando se Um inovar. estímulo, né? Claro, tem que ter esse tipo de estímulo para que elas continuem sobrevivendo no mercado, né? Ô, Lina, você tem casos de sucesso? Nosso internauta adora aqui casos, exemplos. Você tem aí para contar pra gente? E temos muitos, mas vamos falar de um deles, por exemplo. Estou me lembrando aqui de um caso em Pouso Alegre, que é a Boleria do Bem, né? Nossa amiga Janice lá, por exemplo, que adotou o agente local de inovação, né? Passou por essa experiência conosco e ela tinha ali um sonho que era um pequeno negócio dela, abrir uma boleria, e ela precisava então aplicar um recurso para fazer o desenvolvimento de um produto novo. Ela viu que, né, existe hoje uma tendência importante de um consumo de produtos mais naturais, mais saudáveis, e a história da Boleria do Bem é uma história de produtos mais naturais, low carb, sem Super glúten. em alta, né, gente? Super Vida em alta. saudável. Super em alta. E aí ela precisava desenvolver um novo produto, ela queria oferecer um novo produto. E foi com um agente que ela desenvolveu um bolo novo de banana e transformou esse bolo em pequenos lanches, né, com uma receita nova. E esse bolo, ele acabou se transformando assim num sucesso total do negócio dela, um bolo low carb, sem glúten, né, num tamanho diferente. Todo o processo de oferta desse produto ao mercado foi desenhado com ferramentas também do Sebrae Tech. A gente concilia muito uma coisa com a outra. O agente, né, com a ferramenta do Sebrae Tech. E ela colocou esse novo produto no mercado, né? E hoje ela está lá. É o maior sucesso. Eu estive pessoalmente lá com a Janice recentemente em Pouso Alegre? É linda a loja, gente. Visitem, fofa. E o conceito é muito bacana, muito atual. E foi uma inovação, por exemplo. E o bolo também com sabor de sonho realizado, né? Isso. E isso também, eu vou te falar, faz o negócio ficar mais recheado de amor. Exatamente. É isso? Exatamente. Eu tenho uma dúvida. Sebrae Tech, a qualquer momento o empreendedor pode acionar, ele tem início, meio e fim, mas precisei de novo, pode contratar os consultores novamente? Pode, claro que pode. Não tem limite de contratações no Sebrae Tech. Algumas soluções você precisa passar por uma anterior à outra, né? Que é uma sequência. Por exemplo, quando a gente fala de marketing digital, que hoje é muito demandado, existe uma sequência de 3 fichas ou 3 intervenções que é importante que ele comece pelo início, se ele não tem nada. Então você não vai para a segunda sem ter passado pela primeira. Então existe uma sequência de atividades, mas não existe restrição. O empresário que faz um processo de melhoria de gestão dos seus processos pode fazer um trabalho, uma consultoria, receber uma consultoria de marketing digital, de canais digitais para o seu negócio. Então não temos limite. Inovar, competir, faturar. Esse aí são as ações do Sebrae que pode pegar na sua mão e fazer com que você vá longe com seus sonhos. Não é isso, Lina? É isso. Eu acho que o empresário tem que entender que você não está sozinho. Você tem o Sebrae ao seu lado, né? Inovar não é tão difícil quanto parece, mas é extremamente necessário no mundo de grandes mudanças. Então, conte conosco sempre do Sebrae. Estaremos sempre à disposição do seu lado para te ajudar. E se não soubermos a solução, vamos te ajudar juntos a buscar onde ela está, para que você possa atualizar, tornar o seu negócio mais competitivo e fazer o que toda empresa quer fazer, que é aumentar suas vendas, né? Claro, porque no todo final mundo quer, né? é para isso que o negócio existe, né? Para ter o lucro. Cadê Pra o ter lucro, lucro. gente? Viajar, passear, não é mesmo? Isso mesmo. Olha, e vem pra cá também pra Itatiaia anunciar comigo aqui, uai, Patrícia Joe. Olha, Adorei. gente, conversei aqui com a Lina Volpini, ela que é gerente de inovação do Sebrae. Lina, que alegria ter você aqui, prazer, volte sempre. Muito obrigada, Patrícia. Eu que Adoro agradeço. gente inteligente, volte sempre, tá? Muito obrigada. Adorei. Até mais, gente. Confiram aí os nossos próximos videocasts. Teremos mais videocasts do Sebrae Minas, sempre com um assunto muito importante para você.